comprar dá sensação de vitória. Mas e se o boleto da casa própria for a forma mais cara de morar? Hoje a conta proibida. Somamos juros, impostos, manutenção, custo de oportunidade e risco. No fim, você decide: tijolo no chão ou liberdade no bolso? Ele não tem nada contra paredes. Muito pelo contrário. O narrador observa, em terceira pessoa, enquanto uma multidão atravessa a cidade. Uns vestindo a armadura do sonho da casa própria, outros carregando a leveza das chaves de um aluguel. O que ele quer hoje é simples e difícil ao mesmo tempo: fazer a conta que quase ninguém faz. A conta completa. Prólogo: o mito do pagar algo que é meu. A crença é antiga, quase tradicional, como receita de vó. Alugar é jogar dinheiro fora. O narrador não discute o valor emocional da posse, estabilidade, raízes, a parede para furar sem pedir autorização. Ele honra o passado. Por gerações, a casa própria foi escudo contra a inflação, demissões e aluguel abusivo. Mas o que estamos comprando, afinal? Paredes ou previsibilidade? Tijolo ou taxa? Segurança ou uma dívida de décadas? O documentário começa quando alguém ousa colocar tudo na mesma planilha, a Turim. O boleto visível versus os custos invisíveis. A parcela do financiamento é o custo visível. O resto, invisível e traiçoeiro. Entrada e custos iniciais. Para pegar as chaves, existe um ritual de fricções: ITBI, escritura, registro, avaliação, taxa de dossiê, cartórios, eventualmente corretagem. A cada só mais um carimbo, seu capital de entrada diminui. E esse capital, se não entrasse no imóvel, poderia render. Esse é o custo de oportunidade. Dinheiro parado em parede tem rendimento zero. Dinheiro investido trabalha. Custos recorrentes, IPTU, imposto anual, condomínio, seguro residencial, manutenção e pequenos reparos. A manutenção costuma ser subestimada. Pintura, infiltração, piso soltando, elétrica cansada, elevador do prédio. Regra prática usada por analistas: reservar 0,5% a 1% do valor do imóvel por ano para manutenção. Pouca gente provisiona. Quase ninguém lança isso no custo de morar. Juros e amortização. Nos primeiros anos de financiamento, a amortização anda de bengala. Quem domina é o juro. A parcela cabe no bolso, mas o principal mal se mexe. É a ilusão ótica do carnê. Você paga, e a dívida só desincha lá na frente. Valorização não paga a conta corrente. Imóvel sempre valoriza. Às vezes sim, às vezes não. Existe ciclo, existe região, existe oferta e demanda. Valorizar no papel não quita IPTU, não troca a bomba da caixa d'água. Valorização é prêmio incerto e, quando chega, vem com custo de venda. Imposto sobre ganho de capital, corretagem e o fator tempo de liquidez. Risco e liquidez. Imóvel é um Titanic. Estável, pesado, difícil de virar. Isso protege e também prende. Crise, mudança de cidade, família crescendo. Vender exige tempo. Alugar o próprio imóvel pode significar vacância. E a parcela, como a maré, não pede licença. Ato 2º. A fórmula da conta proibida. O narrador propõe um quadro simples. Quase uma bula. Custo mensal, efetivo de moradia, SEMEN. Parcela do financiamento ou aluguel. IPTU 12 + condomínio. + seguro 12 + manutenção 12. Custo de oportunidade da entrada e dos custos iniciais. Valorização líquida esperada 12. Interpretação honesta. Se você está comprando financiado, compare o SEMEN da compra com o aluguel equivalente para o mesmo padrão de moradia. Se você está alugando, some o aluguel e compare com o SEMEN de comprar o mesmo imóvel. A diferença mensal entre os dois caminhos precisa ter destino concreto. Investimento automático. Sem disciplina, a matemática elegante vira anedota. Ato 3º. 3 personagens, 3 cidades. A analista no centro da metrópole. Ela trabalha a 15 minutos de bike do escritório. O aluguel é menor do que seria a prestação de um imóvel similar naquela região cara. Ela calcula o SEMEN. Aluguel + seguro fiança, PAIs, reajustes prováveis. No caminho da compra, soma entrada, custos de cartório e impostos, condomínio robusto, IPTU salgado, manutenção. E acrescenta o custo de oportunidade do capital que ficaria imobilizado. A diferença mensal entre comprar e alugar, no caso dela, cabe numa transferência programada para investimentos. Resultado provável: mobilidade alta, patrimônio crescendo em ativos líquidos. Quando decidir fincar raízes,
Talvez compre à vista uma parte gorda, ou escolha outro bairro com serenidade. A família em bairro residencial. Eles buscam escola boa, praça, silêncio. O aluguel local é próximo da prestação. A diferença não justifica abrir mão da estabilidade. Para a família, o valor intangível pesa. Reforma personalizada, varanda gourmet, cachorro feliz. Fazem a conta. Se a parcela não passar de 25-30% da renda e houver reserva de 6 e 12 meses de despesas, comprar pode ser racional e emocional. Com entrada robusta e amortizações estratégicas, a dívida perde dente. Aqui, tradição e planilha se abraçam. O investidor do interior. Ele cogita comprar para alugar. Calcula a renda bruta de aluguel e subtrai vacância, IPTU, condomínio, corretagem, manutenção, imposto sobre aluguel. Compara o cap rate líquido com alternativas de renda, títulos, fundos. Se o retorno líquido anual do tijolo não supera opções passivas com risco menor, talvez a melhor estratégia seja alugar para si e investir a diferença. Ele respeita a sabedoria dos mais velhos. Terra não se fabrica mais, mas faz a conta de 2025, não a de 1985 ato 4. O fator tempo. O fator Selic e o fator você, a taxa de juros dança. Os mercados reprecificam sonhos. Se juros sobem, o financiamento aperta e a renda exigida cresce. Se caem, a prestação parece leve, mas os preços imobiliários podem subir. Não existe cenário perfeito. Existe capacidade de absorver choques. Por isso, o narrador insiste em 3 salvaguardas clássicas e conservadoras. Regra 30-30-6-12. Entrada próxima de 30%. Prestação até 30% da renda. Reserva de 6-12 meses. Stress teste. Simular juros. Prazo e 2 pontos. Condomínio. Prazos 20%. Renda 10% e ver se a conta ainda fecha. Portas abertas. Se comprar, manter liquidez mínima fora do imóvel. Se alugar, investir automaticamente a diferença. Ato sim. Intangíveis que mexem no bolso. Estabilidade versus opcionalidade. Comprar dá controle e enraiza. Alugar dá flexibilidade e poliniza experiências. Quanto vale para você dizer, vou me mudar em 30 dias? Quanto vale para você reformar a cozinha sem pedir bênção? O preço é relativo. E pessoal. Disciplina. Aluguel só é barato para quem não torra a diferença. Compra só é investimento com entrada forte, amortização inteligente e horizonte longo. Ciclo de vida. Jovens e profissionais em rotação tendem a valorizar mobilidade. Famílias com estabilidade e rede local tendem a valorizar posse. Em aposentadoria sem alavancagem, a casa quitada vira âncora emocional. Ato 6. Como executar. Passo a passo de bolso de luxo. Passo 1. Liste tudo. Entrada, ITBI, cartório, laudo, reforma inicial, mudança. Passo 2. Recorrentes. IPTU, condomínio, seguro, manutenção, 0,51% a mantuar. Taxas bancárias. Passo 3. Financiamento. Diferencie juro de amortização. Planeje amortizações extraordinárias anuais, sempre que possível, para encurtar prazo. Passo 4. Oportunidade. Simule o rendimento do capital se não fosse para a parede. Passo 5. Valorização realista. Trabalhe com cenários. Conservador, base, otimista. Considere custos para vender. Passo 6. Comparação honesta. Compare o semen da compra com o aluguel equivalente e defina uma regra automática para investir a diferença. Deplace zero após cair o salário. Passo 7. Teste de estresse. Suba um pouco os custos, reduza um pouco a renda. Se a equação quebrar com uma marolinha, não é hora. Ato 7. Tradição com método A. Voz do narrador respeita o mantra antigo. Quem compra, dorme melhor. Mas ele acrescenta um rodapé moderno. Quem compra certo, dorme melhor e acorda mais rico. Comprar certo é localização acima de modinha. Próximo a emprego, transporte, vida cotidiana. Folga de caixa. Prestação que não humilha o orçamento. Manutenção preventiva. Fundos para o que não aparece no Instagram. Telhado, hidráulica, elétrica, horizonte longo. Casa própria não é day trade. Estratégia de amortização. Encurtar prazo aproveitando entradas extraordinárias e alugar bem feito é contrato claro, reajuste negociado, seguro fiança quando fizer sentido. Localização tática. Perto do que importa na fase atual. Investimento da diferença como regra inviolável, não como promessa. Epílogo. O veredito que não é veredito. No fim,
A casa própria continua sendo o altar da vida de muita gente, com razão. E o aluguel continua sendo a ponte para outras paisagens, com igual razão. O narrador devolve as chaves ao público. A escolha certa é a que encaixa no seu ciclo de vida, no seu fluxo de caixa e na sua capacidade de dormir. A conta que ninguém faz não é inimiga do sonho. Ela é o mapa que coloca o sonho no lugar certo. Entre paredes sólidas e números que não racham, disclaimer elegante: este filme é educação, não recomendação. Traga seus números, seu momento, seus planos. E então, com a serenidade de quem respeita o passado e usa as ferramentas do presente, decida: alugar ou comprar. No fim, não é tijolo contra a liberdade. É maturidade contra improviso. Faça a conta completa, respeite seu ciclo de vida e proteja sua paz. Se esse vídeo abriu sua visão, inscreva-se e compartilhe com quem precisa decidir agora. A casa certa começa nos números certos.